Avançando então para a lição de domingo, que tem como título Nimrod e Nínive, embora o autor praticamente não tenha mencionado Nínive e tenha se dedicado mais a pensar sobre a figura de Nimrod e a sua ação, o seu protagonismo nesse assunto dos governos das nações, mas ele começa falando sobre Adão e Eva, de como os nossos primeiros pais acabaram rejeitando o governo de Deus, substituíram a liderança de Deus pela liderança de Satanás, e eles sentiram na pele a dor da sua escolha. Eles entenderam finalmente, à medida que os anos foram passando, o significado das palavras certamente morrereis. Enganados por Satanás, eles preferiram o governo diabólico, e eles queriam agora, em arrependimento e compreensão do seu erro, eles queriam estar o mais próximos possível deste governo de Deus, e eles então voltavam à entrada do Jardim do Éden. Esta declaração está aqui no livro Patriarcas e Profetas, página 38, onde Ellen White vai nos dizer que o Jardim do Éden ele permaneceu na terra até poucos dias antes do dilúvio. E Adão e os seus filhos, e Eva e seus filhos, eles voltavam à porta do paraíso, que havia sido cerrada e era vigiada para que ninguém tivesse acesso à árvore da vida, senão o pecado seria perpetuado. E eles voltavam à porta do paraíso, à entrada do Éden, e ali eles ofereciam os seus sacrifícios. E aqui ela então vai nos dar a informação de que o Éden foi retirado pouco antes da destruição da terra por meio do dilúvio. E eles então sabiam que quando todas as coisas chegassem ao final, especialmente essa história de pecado, o Éden será, ela diz, restabelecido mais gloriosamente adornado do que ele foi no princípio. Eu fico imaginando a surpresa de Adão e Eva quando puderem outra vez, já na terra renovada depois do milênio, poderem desfrutar do jardim que eles tanto amaram, que eles cuidaram e do qual eles foram banidos. Essa introdução nos faz pensar nas escolhas que se seguiram a partir daí. Abel, o justo, vimos na lição da semana passada, ele tombou, morreu em função da ira de seu irmão, da inveja, e a partir daí, Caim e Abel simbolizam as escolhas da humanidade, aqueles que escolhem e aceitam e respondem favoravelmente a Deus, ao seu plano de salvação, e aqueles que rejeitam. E nós vamos ver neste personagem, Nimrod, um exemplo daqueles que procuraram as soluções humanas para governarem-se a si mesmos. E vamos aqui ao capítulo 10 de Gênesis, os versos 1 a 12 vão nos trazer aqui. Eu aproveitei essa provocação aqui para fazer uma releitura desse capítulo e fui também procurar um pouco de informação no comentário bíblico adventista, e é impressionante a forma como, após o dilúvio, estas gerações dos filhos de Noé, como é que elas se dividiram e foram povoando a terra, foram preenchendo a terra. E ver essa movimentação é algo muito interessante. A nossa lição, claro, não tem esse propósito, né? Mas ela nos ajuda a entender isso aqui. Vamos ler, então, os versos 9 e 10. Vamos começar no 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Verso 10. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Interessante, irmãos, que essa expressão foi valente caçador diante do Senhor. Eu confesso que, num primeiro momento, eu imaginei que ele estivesse na presença do Senhor de forma positiva, favorável, mas não é isso o significado dessa expressão. Esta expressão, valente caçador diante do Senhor, significa agir contrário à vontade de Deus. É como se o autor estivesse dizendo aqui, Moisés, ele foi um caçador, mas contrário à vontade do Senhor, contrário aos planos de Deus. Esse diante tem o sentido de contra.
de oposição. Então ele foi valente caçador, mas em oposição a Deus, contrário ao plano de Deus. É encontrado aqui no Comentário Bíblico Adventista, no primeiro volume, que Nimrod, ele é o autor do sistema imperialista, do estilo de governo imperialista. Ele é o primeiro personagem bíblico acerca de quem se diz que ele foi chefe de um reino. Então, olha o protagonismo aqui de Nimrod, só que para o lado do mal. Sob a sua liderança, a sociedade passou do sistema patriarcal de governo para o sistema monárquico. Então, posso dizer que Nimrod foi o criador desse modelo da monarquia, algo que não estava nos planos de Deus. Isso a gente vai ver lá na história de Israel um pouquinho mais à frente, que Deus não teve a intenção de dar um rei a Israel desde o começo. Então, ele só aceitou quando eles pediram, mas Deus não tinha esse plano. A monarquia não nasceu no plano de Deus, na mente de Deus. E é interessante também que aqui é mencionado no verso 10, que o princípio do seu reino foi Babel, e é justamente no capítulo 11 nós vamos ter a história da Torre de Babel, que é um símbolo, ela contrasta em vários aspectos com o governo de Deus, ele é o símbolo daquilo que os homens pretendem para si. Ali nós podemos ver que no relato da criação, várias vezes, versículo 3, 6, 9 e assim por diante, nós vamos encontrar a expressão, e disse Deus. Já na descrição da construção da Torre de Babel, no capítulo 11, no versículo 3, nós vamos ver a seguinte expressão, e disseram uns aos outros, ou seja, é o contraste daquilo que Deus disse com aquilo que dizem os homens. Veja, irmãos, até hoje este é um desafio para nós. Com quem nós estamos ficando? Com aquilo que disse Deus? Com aquilo que dizem os homens? Para a gente pensar. Babel é o símbolo daquilo que dizem os homens, contrários ao governo de Deus. Ainda encontramos que Nimrod, ele foi poderoso aos seus próprios olhos. E veja se essa não é também uma marca dos governantes dos dias atuais. Ele estava diante do Senhor no sentido de que o desafiava, de que contrariava os planos de Deus. E assim, o capítulo 10 de Gênesis e o capítulo 11 vão descrever o crescimento da rebelião, de como os homens escolheram viver um estilo de vida contrário ao plano original de Deus. Irmãos, os tempos passam, as coisas mudam, mas esta escolha ainda permanece. Semelhante, igual. Que escolhas estamos fazendo? Quem nos dirige? Quem nos governa? Governa Deus? Está Cristo no trono do nosso coração? Ou nós estamos sendo governados pelos nossos próprios impulsos, pela onda da sociedade? Para a gente pensar dessa maneira, colocamos aqui um ponto final na lição do domingo.